tua Bíblia. Santo é o Senhor. Aleluias. Livro de Josué, capítulo 1, verso 6. Glória a Deus, aleluia. Estamos no segundo dia dessa campanha, tempo de conquista. Glória a Deus. A minha dicção não está muito legal, que eu estou com um problema aqui na minha boca, irmãos, mas vamos adorar o Senhor. Livro de Josué, capítulo de número 1, verso 6. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Fala assim a palavra do Senhor: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Amém? Assenta nessa noite adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aí mesmo onde você está sentado, fala assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite, através da tua palavra, que eu venha conquistar o impossível através dessa campanha. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje estamos no segundo dia dessa campanha, tempo de conquista. O tema de hoje vamos falar sobre o chamado de um líder. O texto a qual o pastor Marcos leu relata ali o fim do chamado de Moisés como líder daquele povo, guiando aquele povo até a terra a qual Deus prometeu. Só porque Moisés parte ali, e não consegue chegar até essa terra. Os líderes escolhidos pelo Senhor também morrem, mas a obra de Deus continua, veremos que chegou a hora de Moisés encerrar sua carreira como líder dos hebreus, mas Deus não deixou seu povo sem alguém para conduzi-lo. Então ele comissionou Josué para substituir seu servo Moisés. A coragem e determinação para conduzir o povo já faziam parte da personalidade e do caráter de Josué, mas alguém precisava pô-las à prova, e esse alguém foi o próprio Deus. A partir de então, com a certeza do seu chamado, Josué, cheio de fé e coragem, poderia encorajar e guiar seu povo rumo à terra. Moisés por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, só porque agora Moisés já não está mais no meio deles. Moisés já não poderia mais guiar aquele povo até chegar à terra prometida. Só porque aqui, como o texto ao qual nós acabamos de ler, quem tem promessa de Deus também morre. Só porque Deus ele não deixa a sua obra perecer por falta de alguém. Deus ele sempre vai levantar um Josué, Deus ele sempre vai levantar uma Débora, mas a obra dele jamais vai parar. A morte dele significava uma mudança importante na vida de Josué e todo o povo. O tempo de caminhada pelo deserto, período em que se colhia diariamente o maná, em que se contava com a presença da nuvem e da coluna de fogo para dar sombra ao povo sob o sol cauteante e aquecer e alumiar a noites frias no deserto, havia chegado ao fim. Quando Moisés, amados irmãos, ele morreu e Deus ali falou com Josué: esforça-te, tem bom ânimo, para que este povo venha herdar a terra a qual eu prometi. Eu não vejo em momento algum Josué, quem sabe no começo Josué até ele temeu,
Imagina, Moisés foi um grande líder e já não está mais ali. Então Deus fala com Josué para ele conduzir aquele povo. Eu também, no lugar de Josué, eu temeria. Só porque quando Deus ele nos chama e ele fala conosco para a gente se posicionar em algo que ele quer, ou em algo que ele quer nos usar, se nós permanecer firme naquilo que ele nos falar, na sua palavra, e obedecendo a ele, nós podemos ter certeza que a vitória ela é garantida e que Deus estará conosco, nos guiando a todo tempo. Josué ali assumiu aquela liderança e se posicionou como verdadeiro servo do Senhor. O Senhor falou com Josué: levanta-te, pois agora. Esse era um momento singular na vida de Josué, um homem que era acostumado a servir Moisés e que recebe uma ordem de Deus: levanta-te, esforça-te. Aleluia. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal para realizar sua obra. Lembrando que o Senhor sempre colocará em lugares estratégicos pessoas que confiam inteiramente nele. Josué nunca resistiu a Moisés ou mesmo o criticou, mas sempre se manteve inteiramente submisso ao seu líder. Por isso, no tempo certo, Deus o exaltou. Eu falei, acho que no primeiro dia da campanha, irmãos, a obediência nos leva a um nível de intimidade tão grande com Deus. A obediência gera milagres grandes na nossa vida. Ali no meio daqueles israelitas tinha muitas pessoas. Quem sabe aos olhos deles ali teria alguém que seria melhor que Josué, aos olhos do homem. Só porque Deus ele vê muito além. A palavra nos fala que Josué, ele foi obediente a Moisés, quando Moisés estava guiando aquele povo para liderar aquele povo. Em momento algum Josué se levantou contra Moisés para tentar impedir o seu chamado, ou até mesmo para difamar o seu chamado. Mas a palavra nos fala que ele se manteve inteiramente submisso ao seu líder. É onde entra a obediência. Tem milagres que nós vamos receber. Quem sabe não é nem tanto pela nossa oração, mas é pela nossa obediência a Deus, a sua palavra e aos nossos líderes. Vocês já perceberam que nos dias de hoje, cada lugar que a gente vai tem uma igreja aberta. Pessoas que se rebelam contra o seu ministério, pessoas que se rebelam contra os seus líderes, pessoas que não querem ser obedientes, querem viver como quer. Irmãos, se igreja não precisasse de pastor, Deus não colocaria. Cada um fazia o que bem queria. Mas se Deus coloca, é porque tem uma autoridade maior acima de mim e de você. E eu falo com toda a autoridade do céu nessa noite. Se o seu pastor está na palavra, prega a Bíblia, lhe ensina o caminho do céu, seja obediente. Aleluia. O terceiro comando a qual Deus manda para Josué é: tenha iniciativa. Deus fala para Josué: passa este Jordão, tu e todo esse povo. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios pelo deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. Passar o Jordão significava o rompimento como embolismo e a tomada de posição. Chegou a hora de Josué e seu povo seguir adiante. A Bíblia nos fala que eles passando ali o Jordão, né, irmãos? No capítulo 7 de Josué, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, fiquem à vontade. Conselhos para a
conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo o povo. Algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém a não ser o próprio Josué e Calebe na terra prometida. O Senhor aprovou a segunda geração de hebreus e por isso determinou que ninguém ficasse fora da travessia. Josué deveria conduzir todos, independente de qualquer contingência, à terra prometida aos patriarcas. Certamente no meio do povo havia pessoas cobiçosas como Acã, temerosas, negligentes, mas mesmo assim eles deveriam possuir a terra. Aí sabe quem é Acã? Aquele que quando Josué ordenou para eles guerrear, aí aqui no verso 6, no capítulo 16, nós vamos ver, e sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez a buzina, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema. O Senhor, ela é tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos que estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviemos. Raabe era aquela prostituta que quando os mensageiros foi espiar a terra, ela escondeu eles ali na sua casa. E quando ela escondeu aqueles israelitas, ela falou: tenha misericórdia de mim e da minha casa. Então eles falou para ela: quando nós vier atacar, quem estiver aqui com você na sua casa, nós não vai matar, nós não vamos proteger vocês, por ela ajudar eles. Só porque aqui Jesus fala: anátema é aquela cidade. Anátema significa maldição, amaldiçoada seja, vergonha, forte repreensão. Aí Acã foi guerrear, vendo ali o ouro e uma capa, pegou para si. E é onde entra o pecado, irmãos, porque Deus tinha falado: não toque em nada, não traga nada. Aí eles vêm atrás e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, na maldição, porque Acã, da tribo de Judá, tornou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A ira do Senhor se acendeu porque tinha um pecado ali no meio do povo de Israel, e Josué ainda não sabia o que estava acontecendo. Josué vai rasgar o seu coração, vai se prostrar diante do Senhor e orar: Senhor, mas por quê? Tu me chamastes para liderar esse povo, e como que nós perdemos essa batalha? Aí o Senhor vai e fala, aqui no capítulo 7, verso 13: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: maldição, na Bíblia fala anátema, mas como significa maldição, né? Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tirais a maldição do meio de vós. Havia uma maldição ali no meio, havia um pecado ali no meio, porque Acã pegou aquilo que não era para ele pegar e levou lá para a sua tenda. Aí é onde a Bíblia fala que os olhos de Deus é como chama de fogo e está em todos os lugares. E Josué não tinha visto, mas Deus viu, e Deus falou com Josué. Capítulo 7, verso 15: e será que aquele que for tomado com a maldição será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver, porque transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Irmãos, estava perto de entrar na terra prometida, e Acã vai e faz aquilo que não agradava a Deus. Deus amaldiçoou a cidade, e ele vai lá e toma o ouro daquela cidade e leva para si. Verso 19: então disse Josué a Acã. Josué saiu ali naquelas tribos, procurando aonde estava essa maldição, aonde estava esse pecado. Então disse, até que ele chegou a Acã. Então disse a Acã:
filho meu, peço-te a glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazer confissão perante Ele, e declara-me agora o que fizeste e não me ocultas. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Irmãos, não há pecado que não venha se revelar. E naquele tempo não é como no tempo de hoje, que nós somos salvos pela graça. Naquele tempo era no tempo da lei. A lei era dura. Acã foi morto apedrejado pelos israelitas, porque pecou contra o Senhor, levou maldição lá para o meio deles, por tocar naquilo que Deus falou para não tocar. Mas nos dias de hoje, depois que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, nós somos salvos pela graça. Quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós nos arrependemos, dobramos nossos joelhos e pedimos perdão para o Senhor verdadeiramente, quando nós rasgamos nosso coração, nos humilhamos, o Senhor, Ele nos perdoa. Ele nos dá uma nova oportunidade. Todos os dias nós temos a oportunidade de servir a Deus, de deixar o nosso pecado, de confessar o nosso pecado diante do Senhor. Aí hoje, nos dias de hoje, muitos não morrem fisicamente, mas morrem espiritualmente por causa do pecado. Porque está com o pecado em oculto. Não, ninguém está vendo. Acã estava lá com ouro lá escondido na sua tenda. Não, Josué é o meu líder, mas ele não está vendo. Está aqui escondido o ouro e a capa. Mas Deus, ele estava vendo. Da mesma maneira nos dias de hoje, irmãos, não vale a pena nós viver de engano na presença do Senhor. Não vale. Nós estamos trazendo maldição para a nossa própria vida. É a Bíblia que fala. Nós estamos trazendo maldição para nós, para a nossa casa. Se eu viver desconcertado na presença do Senhor, se Deus, ele vê todas as coisas. Aí Deus fala para Josué: não se esqueça de Moisés. Outro fato bem interessante observado na fala inicial de Deus a Josué foi: como eu disse a Moisés, como fui com Moisés, eu também serei contigo. Fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. O que me chama mais atenção no chamado de Josué é que o chamado dele veio acompanhado de obediência, veio acompanhado de posicionamento, veio acompanhado de obedecer às leis a qual o Senhor tinha deixado. O Senhor falou, o Senhor deu ali toda a instrução para ele, e em momento algum ele foi questionar Deus, mas ele foi fiel ao Senhor e obedeceu a sua palavra. Ao ler o texto de Josué 1:7-8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios para o novo líder do povo hebreu: seja fiel, fale a respeito da lei e prepare-se. Quando o Senhor ordena a Josué a meditar no livro santo, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Esses 3 princípios não podem ser negligenciados, pois deles deveriam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã. Seja fiel, fale a respeito da lei. E ele obedeceu à voz de Deus e fez aquilo a que o Senhor lhe ordenara. Irmãos, é como eu falei, tem milagres que vêm para a nossa vida através da nossa obediência. Se nós formos fiel a Deus e obediente, automaticamente as bênçãos do Senhor vêm ao nosso encontro.
reconhecimento, compromisso e promessa. Reconheça o seu chamado. Não te mandei eu. Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal, como se vê na tentação de Jesus no deserto, quando o inimigo questionou por 3 vezes se Jesus era o Filho de Deus. Ora, o diabo quis suscitar dúvida até no coração do nosso Salvador. Assim, ao dizer, não te mandei eu, Deus fez sossegar o coração de Josué, garantindo que era ele quem realizava aquela empreitada. E como Josué, todos sabemos que quando Deus manda, ele se responsabiliza. Isso aqui é para quem tem fé, irmãos. Oh, glória. Irmãos, o diabo, ele não fica feliz quando você está na presença de Deus. Você tem que entender isso nessa noite. Eu tenho que entender. Irmãos, o diabo, aí lá no Salmo 37 fala sobre a prosperidade dos ímpios. Só porque o Senhor também fala, não te indignes por causa dos malfeitores, mas confia no Senhor. Irmãos, o ímpio, ele pode até prosperar, mas você acha que o diabo vai atacar quem está lá fazendo a vontade dele, vivendo os prazeres da carne, vivendo como quer? Se ele está da vontade a que o inimigo quer, o inimigo vai atacar ele. Ele pode até armar um laço para tirar a vida, para tragar a alma, mas ele vai deixar estar como eu quero. Agora, a partir do momento em que você se posiciona, eu vou servir a Deus. Irmãos, o diabo, ele não fica satisfeito. E ele vai lutar de todas as maneiras para te parar. Assim como ele fez com Jesus quando estava lá no deserto. Após ser batizado, ele foi para o deserto e foi tentado. Irmão, se o diabo, ele não respeitou nem o próprio Jesus, que era o Salvador, imagine nós. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque a minha luta, a sua luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as potestades, as hostes espirituais da maldade. Então pega a tua armadura, pega o teu capacete, pega a tua espada, se coloca de pé para guerrear contra Satanás. E essa guerra, irmãos, nós vencemos ela no joelho. É de joelho no chão. É coisa para crente mesmo, né? Imagine vir uma guerra ao seu encontro e você ir vencendo ela de joelhos dobrados. Oh, glória! Aleluia! O diabo não está satisfeito. Você trabalhou hoje o dia todo e mesmo assim você se posicionou nessa noite e falou: eu vou para a casa do Pai. O meu compromisso é com Deus, mesmo com o meu cansaço, mesmo com a minha enfermidade, mesmo com essa porta fechada, mesmo com essa luta, mesmo com essa afronta, mas eu sou adorador e eu vou para a casa de Deus. Eu quero conquistar o impossível da parte de Deus. Oh, glória! Tem que ter posicionamento. Oh, glória! Na presença de Deus, para poder vencer. Dê o seu melhor. Em todo chamado, o Senhor sempre pede um compromisso. Esforça-te. E em outras palavras dá o seu máximo. Esta expressão foi repetida 3 vezes no versículo 6, 7 e 9. Caberia a Josué, portanto, dar o melhor de si, não viver em distração e nunca perder o foco daquilo que realmente era importante, o projeto de Deus
Muitas pessoas se envolvem com tantas distrações que faz com que a energia para tocar as atividades sejam divididas entre o que é essencial para Deus e supérfluo. Deus nos guarde de tal desperdício. Dê o seu máximo. Deus fala para Josué: esforça-te, porque não seria fácil. Ele ainda teria que atravessar o Jordão com aquele povo. Irmão, se Deus te entregou algo, dê o seu melhor. Principalmente, irmãos, para a gente que leva a palavra. É uma responsabilidade muito grande. Dê o seu melhor, faça com amor, faça para Deus. Se Deus te deu um cargo para louvar, faça o seu melhor. Faça para Deus. Irmãos, tem pessoas que têm tanto medo de perder o trabalho a qual tem, que ali no seu trabalho ele vai tentar ser o melhor funcionário. Ele vai tratar todos ali, sempre vai estar presente, ele vai estar atento a tudo. Mas para a obra de Deus, já meio que deixa se desleixar. Aí qual que é mais importante? É certo, irmãos, que temos que lutar para ter uma vida melhor, para trabalhar, para conquistar os nossos sonhos. Só porque, irmãos, não faça a obra de Deus relaxadamente. Não pegue a Bíblia só no dia que você vir pregar. Não deixe para cantar, para louvar aqui só quando você já estiver aqui na igreja na frente. Ensaie o hino, louva na sua casa. Dê o seu melhor, irmãos, para Deus. Irmãos, Deus, Ele é muito mais que um patrão nosso. Deus, Ele é santo, Ele é soberano, Ele merece o melhor de nós. Dê o seu melhor louvor, o seu melhor glória, a sua melhor adoração. Não é para quem está aqui pregando, para quem está louvando, ou para o pastor da igreja, ou para algum dos obreiros, não. Quando eu glorifico a Deus, é para Ele. É para Ele receber a nossa adoração. Se você receber um cargo, se você é líder de jovens, faça com amor e dê o seu máximo. Se você é líder das irmãs, faça o seu melhor e dê o seu máximo. Se você é evangelista, faça o seu melhor e dê o seu máximo. Se você é porteiro, irmão, da igreja, faça o seu melhor e dê o seu máximo. Se você é regente das irmãs, faça o seu melhor e dê o seu máximo. Sabe por que tem gente que é amaldiçoado, leva maldição para o seu ministério e para dentro da sua casa? Porque acha que Deus é brinquedo. É como nossa irmã Cauã falou: não, Deus, Ele é só amor, mas Deus, Ele também é justiça, Ele é fogo, e Ele não aceita bagunça na casa dEle. Oh glória, faça o seu melhor. Não importa se vão falar, é porque quer se aparecer, é porque quer dizer que sabe mais de Bíblia, é porque quer cantar num tom melhor. Não, não é. É porque você está dando o seu máximo. Olha só para Deus e continua dando o seu melhor para a obra, continua adorando a Ele, porque conquista e vitória Ele tem para ti. Aleluia. Irmão, só quem é do céu entende o que é querer fazer melhor para a obra de Deus. Só quem é do céu entende, irmão, o que é sede de levar essa palavra e ver vida sendo tocada, ver vida sendo salva. Só quem é do céu entende, irmãos, o que é você abrir a boca para louvar e vida ser curada aí, pessoas sendo batizadas com fogo. Oh glória, não é para se aparecer, não é. É dando o melhor para Deus. Oh glória. A promessa a qual Deus fez para Josué
vinha acompanhado de prosperidade, vinha acompanhado da derrota dos inimigos dele, e vinha acompanhado da presença de Deus. Deus fala para ele: eu não te deixarei, nem te desampararei. Assim o Senhor garantiu a Josué que Israel teria não uma jornada tranquila, haveria muitos inimigos e lutas, mas um final feliz e seguro, como acontece com aqueles que obedecem a Deus. Irmãos, eu não vejo nada bem o final daqueles que brincam com as coisas de Deus. Irmãos, eu não vejo um final legal. Amém? Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. O livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança, haja vista ser um ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus, que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, e o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Oh glória! Vale a pena, irmãos, nós ser fiel a Deus. Vale a pena nós segurar nas mãos um do outro, ajudar uns aos outros e caminhar junto até Jesus voltar. Vale a pena ser fiel, irmãos. E nunca esqueça, seja obediente a Deus, que Deus, Ele será fiel a você. Amém? É tempo de conquista. Vamos conquistar de Deus. Vamos ser obedientes, ouvir a sua voz e fazer a sua vontade. E dê o seu melhor para a obra do Senhor. Amém? Quero voltar para o pastor da igreja nessa noite, está fazendo um encerramento.